Olá, tudo bem? Professor Edivan aqui, seja bem-vindo ao meu canal. O intuito dessa gravação é a gente dar uma série de aulas, relacionadas a alguns assuntos de física. E nessa playlist a gente vai trabalhar eletromagnetismo. Hoje eu vou trabalhar uma primeira aula, introdutória, onde a gente vai falar um pouco sobre eletromagnetismo e a gente vai dar sequência em outras videoaulas. Se puder, deixa seu like, comenta, compartilha, eu vou ficar muito grato. Então vamos lá. Nesse tema que a gente tem falando sobre eletromagnetismo, resumindo, a gente vai falar um pouco sobre ímãs, corpos que têm interação com metais ou com outros ímãs. Então muitas das pessoas já vivem isso no presente, vive quando criança, vive até hoje, vai viver um bom tempo, mas às vezes não entende algumas propriedades. Então a função da física é essa também, Uma das funções da física é explicar como que funcionam alguns conceitos físicos, e a gente vai falar de eletromagnetismo. Então vamos lá. Para entender um pouco, vamos voltar na história, Como que aconteceu? Relatos históricos dizem que o primeiro contato com o magnetismo veio lá na região da Ásia, na região de Magnésia. Dizem que era um pastor e ele, na ponta do cajado tinha um metal, entrou em contato com a rocha. Sim, são as literaturas que eu já segui, li, mas não tem um X da questão relacionado, onde está direcionado bem como começou. Só sabe que foi na região de Magnésia, encontrou-se uma rocha, e essa rocha é uma rocha escura. Por estar na região de Magnésia, na Ásia, se deram o nome dessa rocha de magnetita. Então a magnetita, hoje a gente sabe que é um óxido ferroso, ela tem uma propriedade de atrair outra rocha de mesma característica, ou também alguns metais. Os mais comuns é ferro e aço no nosso cotidiano. Tranquilo. Com o passar do tempo, os chineses deram a primeira aplicação desse ímã, vamos falar assim, esse ímã natural. Eles conseguiram confeccionar um ímã artificial, que é esse que a gente depara em vários aparelhos, que eu vou detalhar mais adiante. Então eles utilizaram para criar a bússola, Historicamente a gente tem esses relatos. Então o que aconteceu? Com o passar do tempo a China usou, os chineses, e daí para frente a gente aplica, esses ímãs para vários tipos de funcionalidades, confortos e assim por diante no nosso cotidiano. Pois se você comprar um perfume, dependendo do perfume, ele tem uma tampa magnética. Dependendo da bolsa que as mulheres compram, tem um fechamento magnético. Você tem um cartão magnético. Você tem também, a experiência científica que está sendo desenvolvida, O tokamak já existe, mas está sendo criado um outro maior. O maglev, que é um trem que é movido também, Os trilhos deles os trilhos deles são de eletroímã. Então você tem aplicação de ímãs na indústria, em vários tipos de locais. Hoje a gente escuta música, você talvez está me ouvindo através de um fone de ouvido, que tem um ímã, então é tudo graças à descoberta vindo lá daquele tempo antigo. Mas a primeira parte que a gente tem que entender, além da história, sobre as propriedades de um ímã, é entender que o seguinte: todo ímã que você tiver, ele vai estar representado com um lado norte e sul magnético. Todo ímã ele tem um lado norte e sul magnético, você pode deparar em outras literaturas polo magnético norte ou polo norte magnético, tanto faz. Você tem que entender que todo ímã tem um lado norte e um lado sul, tranquilo. Então, independente do ímã que você tiver, pode ser esse da tampinha sua de perfume, do fechamento da sua bolsa, independente do ímã que você tiver, seja aquele que o cara te entrega para você colar na sua geladeira. Todos esses ímãs, eles têm uma região norte e uma região sul, Então, para a gente entender o primeiro conceito de ímãs é esse, um conceito básico. Todo ímã tem um lado norte e um lado sul. Tranquilo. Outra parte que vem também, que todo mundo já sabe, que os ímãs interagem com outros ímãs. E quando eles têm interação, todo mundo já percebeu, para quem já brincou, para quem já utilizou, o que seja até para dar uma aula, viu que tem uma região que ela sente atração, esse ímã vai grudar um com o outro, e tem um outro lado que ele não vai grudar. Você não consegue enxergar, mas você percebe que eles não têm uma junção ali. Então é isso, a gente tem as interações entre os polos magnéticos. Essas interações são dadas
quando a gente tem o seguinte: quando eu tenho polos de nomes iguais se encontrando, sul e sul, ou norte e norte, a tendência desses ímãs é sofrer repulsão entre eles, né? Eles não querer se atrair, querer ter uma certa distância um do outro. Quando eu tenho ímãs, né, se interagindo e eles têm atração, é porque está tendo um encontro de uma região do polo norte com o polo sul. Então eu estou tendo atração entre esses dois polos. A gente está falando só da interação ímã-ímã, né? A gente vai falar de outros conceitos, que é a interação do ímã com outro metal. A gente vai entender um pouco mais sobre isso em outras videoaulas, né? Algumas dúvidas que eu tenho, né, em sala de aula com os meus alunos são: como que eu vou saber que o ímã, esse lado é norte, esse lado é sul? Né, geralmente eu falo 3, mas trazendo aqui a gente tem 4 métodos, né? Primeiro, você pode ter um ímã, que ele vai ser didático, então ele já vem descrito, né? Falar onde é norte e é sul. Segundo, alguns ímãs eles podem vir colorido, né? Você vai comprar um ímã, ele pode vir colorido, um ímã que seja para você utilizar em casa. Então, o mais comum é a parte vermelha representar o norte de um ímã e a parte azul representar o lado sul de um ímã. Outra forma de você descobrir o polo magnético de um ímã é usando um gaussímetro. O que é um gaussímetro? É um aparelho que você aproxima na região de um polo de um ímã, né? E ele vai te apresentar um valor, pode ser positivo ou negativo. Se você colocar na outra região do ímã, ele vai apresentar o mesmo valor do outro polo, só que de um sinal positivo ou negativo. Então, como a gente vai associar? O sinal positivo a gente associa como norte e o lado negativo a gente associa como lado sul magnético daquele ímã. Lembrando que o ímã ele só vai ter região norte e sul. Não existe um ímã onde ele tem uma região só norte ou só sul, né? Claro, você pode ter um pedaço de metal, né, que é um ímã, e ele pode ter séries múltiplas, né, de norte e sul, norte e sul. Isso é comum, mas o ímã nunca vai deixar de ter só um polo só. E outro experimento que você pode fazer para descobrir onde é o norte e o sul é você pegar um certo ímã e fazer o que com esse ímã? Você pegar ele, né, se ele for retangular, melhor ainda, você amarrar no centro de gravidade desse ímã, onde ele possa girar livremente e deixar um certo período pendurado, né? Ele vai se alinhar. A região que apontar para o norte geográfico da Terra, né, norte geográfico da Terra, vai representar o norte magnético do ímã. E a região que apontar, então, logo para o sul geográfico da Terra é o sul magnético do ímã. Então, esse é uma outra forma que a gente tem para descobrir se o ímã, quais são os polos de um ímã. Ok? Então, essa primeira aula é básica, é bem introdutória e a gente vai seguir resolvendo alguns exercícios. Valeu até aqui, um abraço, deixa seu like, até a próxima aula. Valeu!